Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1061. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Manchester City da Inglaterra e Inter de Milão da Itália pela Liga dos Campeões. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City da Inglaterra a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Inter de Milão da Itália nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Segundo jogo: Coritiba e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Terceiro jogo: São Paulo e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quarto jogo: Ituano e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quinto jogo: Atlético Mineiro e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Sexto jogo: Botafogo e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Sétimo jogo: Corinthians e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Oitavo jogo: Bahia e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 4 empates e uma derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Nono jogo: América e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Décimo jogo: Londrina e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 11º jogo: Internacional e Vasco pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Vasco nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 12º jogo: Vitória e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo: Flamengo e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 14º jogo: Goiás e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.